Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora de biologia Ana Regina. Hoje nós vamos revisar um assunto que tem sido destaque nos últimos tempos, mas que sempre esteve atuando, mas com menos atenção da mídia quanto agora: o sistema imune. Já ouviu falar? Tenho certeza de que esse termo está perambulando aí na sua mente, mesmo que você não se lembre completamente. Estou certa? Não tem problema, isso acontece. Assim que começarmos a falar sobre ele, suas memórias ficarão mais claras. Vamos trazer esse conhecimento para a luz, então? Bem, já há alguns bons anos, o ser humano tem consciência de que estamos rodeados por seres vivos microscópicos. Hoje, eles são separados em grupos que se baseiam em suas características principais. São eles os vírus, as bactérias, alguns fungos, protozoários e algas. A maioria deles, apesar de interagir com a gente, não faz mal algum. Por exemplo, na nossa pele e no nosso intestino, normalmente habita uma microbiota formada por diversos micro-organismos, que além de não nos fazer mal algum, são inclusive benéficos. É sério mesmo. Experimentos demonstram que esses seres auxiliam na proteção do nosso sistema digestório, no processamento do nosso alimento, no metabolismo, enfim. Há ainda quem diga que existem mais micro-organismos do que células no nosso corpo. Já pensou? Mas nem tudo são flores, né? Em meio aos mocinhos, sempre há os vilões, nesse caso, os chamados micro-organismos patogênicos. São aqueles que pisam em nossa hospitalidade e nos causam doenças, que podem inclusive levar à morte. Você deve se lembrar de algumas delas, as doenças infecciosas, como catapora, dengue, sarampo, AIDS, gripe, as infecções urinárias, de ouvido e também a tão recente falada Covid-19. Mas será que nosso corpo fica inerte, indefeso, quando acontece um ataque desses seres? Será que não temos adaptações que nos protejam? Não se engane, se fosse assim, nós não teríamos nem chances de nos mantermos vivos nessa selva de micro-organismos que é o planeta Terra. O que acontece então? Antes mesmo de nos darmos conta do ataque de um micro-organismo, nosso corpo já trava uma batalha intensa para nos proteger, com o chamado sistema imunológico. Acontece mais ou menos assim. Nosso organismo possui células de defesa que reconhecem o que é próprio do corpo e o que é estranho. Essas partículas estranhas são chamadas antígenos e estão presentes tanto na matéria inanimada, como um grão de areia, por exemplo, quanto nos seres vivos, incluindo nos micro-organismos invasores. Quando esses antígenos são reconhecidos pelo corpo, se inicia uma intensa força-tarefa para eliminá-los antes que façam grandes estragos. Mas esperem um pouco. Já ouviram a frase "é melhor prevenir do que remediar"? O nosso corpo leva a sério esses ditos populares. No caso de seres patogênicos, nosso organismo entende que o melhor é que esses seres nem consigam entrar no corpo. Por isso, existem barreiras físicas que impedem essa entrada. O que seria isso? A própria pele, formada por células tão unidas que nem mesmo uma bactéria consegue atravessar, a lágrima que limpa constantemente os olhos, a cera de ouvido e o muco nasal que retém e elimina possíveis micro-organismos, o ácido do estômago que, além de digerir o alimento, destrói muitos invasores, enfim. Nosso organismo é um exército bem armado de um corpo só. Agora, caso ainda assim algum ser tenha a audácia de ultrapassar essas barreiras e entrar no corpo, existem células de defesa de prontidão para eliminar qualquer invasor. São os chamados glóbulos brancos. Bem, tanto essas barreiras físicas quanto essas células de defesa iniciais já nascem com a gente, por isso são chamados de sistema imune inato ou natural. Eles fazem a prevenção, tentando eliminar os invasores antes que eles se estabeleçam no corpo, causando doenças. Mas será que o sistema imune inato sempre funciona? Seria bom se fosse assim, mas não é o que acontece sempre. Às vezes, por conta de uma baixa na imunidade,
provocada por alguns remédios, estresse, insolação, alimentação inadequada. Nosso corpo não consegue barrar totalmente a entrada de invasores e dessa forma eles podem se multiplicar causando doenças. E quando isso acontece, a batalha está perdida? Claro que não. Nosso corpo agora irá convocar mais soldados para a batalha. Entrará em ação a imunidade adquirida ou adaptativa. Funciona assim: sempre que um antígeno novo entra em contato com o organismo, células de defesa especiais, os linfócitos B e T, irão produzir anticorpos específicos para eliminar determinado antígeno presente em um micro-organismo invasor, por exemplo. Essa resposta é mais específica, por isso demora alguns dias para ficar pronta. Nesse meio tempo, ficamos doentes, pois o micro-organismo está conseguindo viver e se multiplicar. Porém, quando os anticorpos ficam prontos, cerca de 7 a 10 dias após a infecção, eles rapidamente neutralizam e destroem os invasores. Já percebeu que muitas vezes, quando pegamos uma infecção, como uma gripe, por exemplo, é justamente esse o tempo em que ficamos doentes? Nós só saramos após esse prazo, de uma semana mais ou menos, porque os anticorpos ficaram prontos e eliminaram o causador da doença. Incrível, né? E o que vem depois? Os anticorpos produzidos são destruídos? Claro que não. Seu corpo teve um trabalho intenso para produzir anticorpos específicos e irá mantê-los circulando com você ao longo de muitos anos ou até mesmo pela sua vida inteira. Isso faz com que, caso um mesmo antígeno entre novamente no seu corpo, ele seja eliminado antes mesmo que você perceba ou tenha algum sintoma. Por isso, algumas doenças é comum se pegar apenas uma vez, como a catapora, por exemplo. Mas e aí? Como se explica então o fato de algumas doenças nos infectarem mais de uma vez, como a gripe, a dengue, por exemplo? Acontece que alguns seres patogênicos, principalmente os vírus, têm uma grande capacidade de sofrer mutações. Isso faz com que eles mudem seus antígenos e a sua forma. Quando entram novamente no corpo, não são mais reconhecidos pelos anticorpos existentes, sendo necessário que todo o processo de produção de novos anticorpos seja feito novamente. Ufa, que trabalheira, hein? Esteja certo de uma coisa: você pode até viver a maioria dos seus dias de maneira saudável, sem doenças ou sintomas ruins, mas o seu sistema imunológico não tem um segundo de descanso. Agradeça, cuidando dele sempre, com uma boa alimentação, com a ingestão de água suficiente, com o mínimo de estresse e, sempre que possível, saia ao ar livre, tome sol moderadamente e se exercite. Agradeço muito. Até a próxima.